Se você quer criar os seus filhos com foco, sem problema de sono, com criatividade, então esse vídeo eu vou te explicar como manter seus filhos o mais longe possível das telas. Fique aqui que eu vou dar dicas assim imperdíveis. Olá pessoal, eu sou a Jéssica, esse é o IGG Maternidade. Nesse canal eu falo só de maternidade, mas eu tenho um outro canal onde eu falo um pouco da minha vida aqui na França. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre criar filhos com pouca exposição às telas ou sem exposição a telas e o quanto isso pode ser benéfico para os seus filhos. Quando eu falo disso para as pessoas, eu vejo assim reações muito diversas. Provavelmente se você está nesse vídeo é porque você já sabe que existem muitos malefícios com a exposição exagerada de telas durante a infância. Mas, quando a gente fala isso assim para pessoas que nunca pensaram sobre isso, existe duas reações que eu quero evitar um pouco nesse vídeo. A primeira reação é essa reação de mas nossa, eu fui criada na frente da TV e não morri. eu já quero falar que se você tá nesse canal é para você criar seus filhos não apenas para sobreviver à infância, mas para se desenvolver ao máximo, criar filhos felizes e capazes e independentes. Então, estamos um pouco além do sobreviver à infância. Espero que todos sobrevivam às suas infâncias, mas queremos mais que isso. Não sei vocês, mas para mim os meus filhos são o meu projeto mais importante. A segunda reação que eu quero evitar é uma reação que quando eu falo sobre isso, por exemplo, eu já tive em situações em roda, com amigas, onde uma criança foi assistir TV e eu falei, eu gostaria que meu filho não fosse assistir TV com a sua criança, ela começasse a se explicar e falar que não tem como, porque ela trabalha, se ela não pôr o filho na frente da TV, ela não sabe como fazer. Gente, esse vídeo não é pra culpabilizar ninguém. A gente faz como a gente pode, eu acho que isso é a base da maternidade. Mas se você pode propor uma infância mais criativa e um desenvolvimento mais interessante para o cérebro do seu filho, fica nesse vídeo que eu vou dar ótimas dicas para vocês. Então eu vou começar esse vídeo falando dos malefícios para o seu filho. Primeiro que existe muito malefício em relação ao sono da criança, existe malefício em relação à atenção da criança e ao aprendizado quando ela está exposta a telas. E vocês não precisam ir muito longe. Vocês sabem que a partir do momento que a gente teve smartphone, a gente começou a ler menos, e a partir do momento que a gente começou a ver vídeo curto, a gente começou a diminuir nossa atenção em filmes e vídeos longos. Então, assim, eu acho que essa questão de não ficar mais atento, a gente pode ver na gente. Eu não sei vocês, a idade de vocês, mas provavelmente se vocês são pais, mães, vocês devem estar nos seus 20, 30 anos. Então, assim, por exemplo, eu tive o meu primeiro smartphone durante a faculdade, eu tive muito tempo sem ter acesso à tela, assim, que eu poderia, utilizar o tempo todo. Meu cérebro já estava completamente formado nessa época. E mesmo assim, eu tenho muita dificuldade, eu preciso sempre ficar me controlando com o tempo que eu me exponho a telas. Então, imagine uma criança de, 2, 3, 4 anos. O primeiro problema é que o cérebro não consegue acompanhar. O cérebro da criança não consegue digerir todas as cenas de um desenho animado, ele não consegue, é mudança muito rápido de cenário, ele não consegue prestar atenção e passar e ligar as informações. O segundo problema é que o tempo de tela tira outros tempos de estímulos, que vão ser estímulos de relação entre pessoas, que seja com a família ou com os amiguinhos, e também o tempo de brincadeira e atividade, e aumentar o risco de obesidade, e a gente sabe bem isso, que as crianças que ficam na TV o dia inteiro ou jogando videogame vão ter uma tendência a ser crianças obesas, principalmente porque muitas vezes existe uma associação da TV com aquele lanchinho. Todo mundo sabe disso, Eu lembro que eu assistia a TV na casa da minha avó e ela sempre me trazia um leitinho com chocolate. Então agora que a gente já falou um pouco dos malefícios, vamos para as dicas. E antes de começar as dicas, a gente precisa de um consenso numa parte que, assim, às vezes é muito difícil. Para você limitar as telas para sua criança, você precisa estar de acordo com as pessoas que vão participar ativamente na educação dessa criança. Eu precisei estar de acordo muito com o meu marido. Quando a gente foi escolher a escola do meu filho, tinha uma escola que tinha uma tela interativa, era uma escola particular, tecnológica, e a gente escolheu a escola pública
por não ter toda essa tecnologia, todas essas telas e deixar as crianças mais no relacionamento, no papel, na guache, enfim, tudo que uma criança de 3 anos faz. Então, assim, você precisa estar de acordo, porque se só você estiver lutando e as pessoas que ficam com seu filho, babá ou pais, não estiverem de acordo com você, vai ser muito difícil você implementar regras que vão perdurar. Então, minha dica é reunir todo mundo, mostrar esse vídeo, compartilhar com as pessoas que cuidam do seu filho e mostrar a importância e algumas estratégias para limitar o tempo de tela. Agora vamos para as dicas, que eu sei que é por isso que vocês estão aqui. A primeira dica é que você precisa diferenciar o tempo passivo e o tempo ativo quando você fala de exposição a telas. Uma coisa é você expor o seu filho a ficar sentado vendo desenho. Então ele tá lá absorvendo sem fazer nada. Outra coisa é você sentar com ele e assistir, e comentar, e brincar, e discutir com ele. Ou então você ligar para alguém. Eu falo que eu não exponho meu filho a telas, mas eu ligo todo dia para minha mãe e eu tento fazer meu filho conversar com a minha mãe pelo celular, não tem como. Mas isso é ativo, né? Ele tá interagindo, ele tá tendo tempo de digerir. Agora, o que você precisa limitar e muito é o tempo passivo. Então, não tem problema se você faz sua yoga com o seu filho, até talvez seja uma atividade que vocês podem dividir juntos, né? Mesmo que você faça sua yoga seguindo alguém na TV. O problema é deixar a criança na frente da TV para ficar tranquilo e deixar a criança lá o dia inteiro. Outra coisa super legal é você propor tempo de cinema com a família, né? Pra dividir isso com a criança. Então, com essa primeira dica, eu tenho a segunda dica. É refletir por que você expõe a sua criança à tela. E pra falar a verdade, na maioria das vezes, e assim, eu entendo 100%, pra ter paz, é pra ter calma. É por isso que a primeira dica, ela não é o suficiente. Porque eu entendo que muitas mães querem esse tempo de tela pra elas poderem limpar a casa, pra poder, sei lá, fazer outras coisas. E nesse sentido, eu proponho uma reflexão sobre trazer sua criança para fazer as atividades com você. Principalmente se são atividades domésticas. Primeiro, porque isso desenvolve muito a autonomia da criança. E segundo, porque a criança não precisa ficar na tela e pode ficar fazendo uma atividade. Gente, eu entendo que isso não vai te ajudar, tá? Eu sei que vai demorar mais tempo para fazer aquela faxina que você já não queria fazer, ou enfim, estava, né, postergando para fazer. Mas isso pode ajudar muito na relação com o seu filho, no desenvolvimento da autonomia e principalmente evitar essa criança ficar sentado babando na frente da TV. Meu filho, quando assiste TV, ele baba, gente. Ele fica lá fascinado pela TV. E se o seu filho não fica, é porque provavelmente ele já foi muito exposto à TV e agora ele nem consegue focar a atenção dele na TV. Então, cuidado. A minha próxima dica, e essa é muito importante, pega papel e caneta, é você impor limites claros. Não importa quais vão ser esses limites, você precisa ver para você e para sua família o que é funcional, o que é possível, mas que você faça limites claros e que você siga, porque isso eu acho que é a base de qualquer educação para qualquer coisa. Então vamos lá. Eu vou falar alguns limites e você pode a partir daí fazer os seus na sua casa. Para Academia Americana de Pediatria e para a Organização Mundial da Saúde, a gente não deve expor as crianças à TV antes de 2 anos. E de 2 a 5 anos, você deve expor no máximo 1 hora de tela por dia, né? Isso inclui o que você quiser, né? TV, videogame e tudo mais. Para as recomendações francesas, a exposição ainda é menor. Os franceses recomendam uma exposição apenas a partir de 3 anos. E aqui eles têm uma regra, sei lá, uma indicação que pra mim é muito clara, tá em todos os consultórios de pediatria, que é a regra do 3, 6, 9, 12. Então nada de TV antes dos 3 anos, videogame só a partir dos 6, acesso à internet a partir dos 9 e celular e redes sociais só a partir dos 12. Nada antes de 3 anos, né? Nada. E a partir dos 3 anos, eles põem meia hora por dia, então menos do que a recomendação americana. Outra coisa que tanto a OMS, tanto as recomendações francesas falam é de você escolher o local e o momento dessa TV, dessa exposição à tela. Gente, isso é muito importante. Então, eu vou falar pra vocês 4 momentos onde você
não deve deixar o seu filho na frente da TV. Primeiro momento é de manhã. Não pode deixar seu filho ver TV antes da escola, porque isso diminui muito a aprendizagem e a atenção da sua criança. Não faça isso, tá? Não pode de manhã nos dias que tem escola. Não deixe o seu filho assistindo TV durante as refeições, tá ok? Primeiro porque isso muda a relação que a criança tem com a comida e também porque é um momento incrível onde você pode desenvolver um relacionamento com sua criança. Ela tá ali sentada com você e em vez de ficar conversando, ela tá na frente do tablet. A terceira regra seria não expor a criança à TV antes de dormir. Muito importante, aliás, eu acho que mesmo pra gente, exposição à luz azul antes de dormir altera a qualidade do sono. E seu filho precisa de sono para desenvolver o cérebro dele, que não está completamente desenvolvido. Você também precisa, e não deixa tela no quarto da criança, porque isso vai atrapalhar no sono, vai estimular a criança a ver a tela em vez de estar brincando, né? Tá sendo criativo. Gente, tédio é importante para criatividade. A gente já esqueceu isso, né? Porque a gente tá sempre fazendo alguma coisa. A gente não consegue fazer um trajeto de carro sem ouvir música, ou sem ouvir rádio, ou sem estar mexendo no celular, o que não deveria. Mas é muito importante para a criança desenvolver uma criatividade, tá ok? A próxima dica, e essa é muito importante, mas eu espero que todo mundo faça isso, é que você precisa ter uma segurança com o que o seu filho vê. Meu Deus, não exponha o seu filho a conteúdos de violência, não exponha o seu filho a conteúdos onde a idade não é apropriada. Agora, em todo filme tá anotado, né, qual é a idade indicada para criança. E, principalmente, não exponha seu filho a propagandas, tá? Isso é péssimo, isso estimula o consumismo das crianças, tudo que a gente não quer, tá ok? Preste atenção no que você vai expor seu filho, principalmente em relação à internet, né? Quando você deixa na TV, normalmente existe um controle maior, mas na internet tem muita propaganda e isso não é bom pra criança. Oi, meu amor! Que linda! Deixa eu ver. E adorei sua coroa. Já desço, em 5 minutos eu desço, prometo. Tá bom? Sexta dica, e essa dica, não sei, eu não recomendo pra todo mundo, vou dar ideia, mas vocês precisam ver o que serve pra criança de vocês, é sobre recompensa. É o seguinte, eu não acredito muito em sistema de recompensa, eu posso fazer um outro vídeo sobre isso, mas eu acho que você não deve negociar com a sua criança, porque se você tiver um filho que nem o meu, que é assim, muito negociador, você vai acabar perdendo. Tudo vai virar recompensa. Então, eu vou dar esse exemplo, porque eu vi no último livro que eu li, que foi o Essencialismo. Esse livro não tem nada a ver com educação, mas o autor do livro estava falando sobre estímulos visuais. E ele usava um cartão colorido e as crianças tinham direito de um cartão por dia. E cada cartão representava 30 minutos de tela. E daí, no fim da semana, ou eles usavam todos os cartões durante a semana para assistir TV, ou eles trocavam cada cartão por 50 centavos. E fora isso, se eles lessem durante 30 minutos, eles tinham direito a um cartão extra durante o dia. E daí ele falou que no fim eles diminuíram 90% do tempo de tela. Só que eu acho esse sistema um pouco complicado. Sistemas de recompensa vai estimular muito a criança a fazer isso para aquilo. E no fim elas ficam negociando muito o tempo todo e elas não fazem sem ter uma recompensa. É a minha impressão e é a minha experiência. De verdade, eu uso isso assim quando eu não tenho outra saída. E se for seu caso, se você não tem outra saída, talvez seja interessante. Pro autor desse livro, super funcionou. A sétima dica, e essa pra mim é a mais difícil de seguir, é que você é o exemplo do seu filho. Então não adianta você tirar todas as telas do seu filho e estar 100% do tempo no seu celular. Você também precisa deixar o seu celular de lado, o seu computador, a sua série, enfim. Você precisa limitar o seu tempo de tela. E que coisa boa, não? Será que é um momento para você fazer aquele regime sem dopamina? Como chama isso? Enfim, talvez seja um momento para você também se desligar um pouco das telas e curtir o momento presente, real, com os seus filhos. Uma coisa que eu faço, porque eu preciso me policiar, senão eu tô o tempo todo no celular, é que quando eu chego em casa à noite, eu ponho meu celular em uma gaveta e faço toda a rotina da noite com os meus filhos e vou pegar o celular no fim, à noite, quando eu quero, né, ver minhas redes sociais, ver os vídeos que eu quero ver. Então, o tempo que eu tô com meus filhos, eu tô com os meus filhos. Lógico que existem exceções, lógico que cada dia é um dia,
Mas você precisa se limitar. Se seu filho vê que você tá o tempo todo no celular, tudo que ele vai querer é o celular. E você pode ver, porque quando você está no celular, o seu filho tenta desligar o seu celular, porque ele quer a sua atenção. Então, limite o seu tempo de tela. Se eles estão brincando, em vez de ficar no celular, leia um livro, porque isso vai estimular o seu filho a querer ler livros também, e não só ficar vendo vídeos curtos na internet. Falando nisso, gente, pequeno parênteses. Quando eu falo de tela, eu tô pensando em deixar uma criança na frente de um desenho. Mas se a tela que vocês expõem vai ser um tablet onde a criança pode trocar o vídeo o tempo todo, gente, isso é pior ainda. E é o que eu falei no começo do vídeo, se a atenção já tá sendo diminuída quando ele fica exposto a um desenho, imagina a vários desenhos, onde ele pode mudar o tempo todo. Vocês sabem isso, né? A gente não consegue mais nem prestar atenção num vídeo de 1 minuto. Imagina uma criança que tá com o cérebro imaturo. Cuidado, celular não é para criança pequena, né? Se você sempre dá o celular porque o seu filho, é difícil no trajeto do carro, ou quando você tá comendo num restaurante, cada vez ele vai querer a mesma coisa, entendeu? Você vai ter que dar o celular todas as vezes que você for sair de carro, ou todas as vezes que você estiver num restaurante. Seu filho pode aprender a não precisar disso. Ele pode aprender a ouvir música com você no carro, mesmo que seja músicas da Galinha Pintadinha. Ele pode aprender a conversar com você no carro, conversar com você no restaurante. É possível. Eu entendo que você quer um tempo pra você, e eu acho isso muito legítimo. Mas enquanto você estiver com o seu filho, o melhor é que ele aprenda a estar confortável com o tédio e com a ausência de telas. Então, a última dica, e de verdade, essa dica é pra você que precisa de um tempo pra você, é para momentos onde você precisa do seu tempo, é substituir o tablet ou a TV por uma caixa de história. Então é o seguinte, descobri isso recentemente. Existem caixinhas de história. Eu vou tentar pôr os links que eu achar aqui embaixo. Eu comprei a minha na França, vou mostrar pra vocês. Mas caixas onde você pode comprar histórias ou gravar você mesmo histórias. E o seu filho pode pôr o fone de ouvido dele e ficar ouvindo histórias. Assim, quanto mais você interage com o seu filho, melhor é, porque existe um relacionamento. Mas existe um grande benefício dessas histórias que ele ouve e imagina em relação a uma TV, onde ele fica só babando na frente, né, das imagens que mudam o tempo todo e todo esse estímulo visual. Ouvir histórias vai estimular a imaginação dele e enquanto ele tá com a caixa de história dele, você pode, sei lá, né, cuidar da sua casa, limpar a sua casa. Essas são as minhas dicas, gente. Essa caixa de história pra mim foi um achado, estou muito feliz, porque realmente ele fica vidrado nas histórias, ele sabe às vezes contar a história de cor e me pergunta sobre as coisas, tem muitas histórias que ele aprende coisas, então eu acho isso super legal. Agora eu vou falar como funciona aqui em casa a exposição a telas. Eu consegui para o meu primeiro filho deixar ele sem telas até os 3 anos de idade, a não ser o tempo que eu fui, né, de férias para o Brasil. Até os 3 anos, nada de tela. A partir dos 3 anos, ele tem o direito de assistir 60 minutos de desenho os dias que ele não vai pra escola. Então, só tem desenho de quarta, sábado e domingo. E às vezes, de sábado e domingo, eu assisto com ele, né? A gente faz uma pipoca e assiste um desenho junto, mesmo que seja um desenho mais longo. Eu amo desenho, eu amo cinema, eu amo filmes, então eu adoro dividir esse tempo com ele. Em tempos onde eu estava muito cansada, eu usava esses 30 minutos para pôr o meu filho mais novo dormir. Assim, eu tinha certeza que meu filho mais novo não veria os desenhos, né? Porque senão eles são vidrados pela TV, imagina todas essas cores, essas luzes. Deixava meu filho mais velho vendo desenho e eu dormia uma meia hora, porque estava muito difícil para mim uma certa época. Enfim, então 30 minutos quando ele não tem escola. Quando ele tem escola, ele não vê desenho. E aqui na França também a escola, né, vai até tarde, é o dia inteiro, nem teria muito tempo para ele ver desenho. Fora isso, eu tento pôr os desenhos em inglês. Assim ele é exposto a uma outra língua que ele ainda não conhece. Fora isso, eu tenho um aplicativo no meu celular para crianças aprenderem inglês, e isso eu ainda não tenho uma opinião formada. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente falando a minha opinião,
Por enquanto eu não sei bem, mas ele tem também esse acesso com esse jogo interativo, que são 5 minutos por dia, e que ele tem essa lição de inglês. Às vezes ele quer saber alguma coisa, e daí a gente mostra um documentário curto sobre um tema específico, sei lá, quando a gente fala, sei lá, onde moram os pinguins, ou coisas assim, daí a gente mostra um vídeo curto. Isso pode acontecer, mas porque a gente tá com ele e tá explicando e ele tá perguntando. E ele, enfim, ele gosta muito de dinossauro, de animais, e isso eu acho válido, eu acho que entra no tempo de tela ativo. Conta pra mim como vocês limitam a exposição de tela das suas crianças, se vocês conseguem limitar, se vocês acham que é importante limitar, se a família de vocês tá de acordo ou não, quais são as dificuldades que vocês têm. Coloquem aqui no comentário, e se vocês têm outras dicas, conta pra gente, porque eu acho que é muito difícil no mundo que a gente vive hoje, viver longe dessa tecnologia e não expor tanto as nossas crianças. É isso, gente. Grande beijos e tchau, tchau.